Hoje eu vou contar para você como que eu consegui alinhar o meu propósito com o que hoje eu faço como empreendedora. Sabe que lá atrás, a primeira coisa que eu lembro assim de vir na minha cabeça foi a busca da voz de Deus, né? O que ele queria para minha vida. E você que me acompanha sabe que isso não é algo fácil, não porque Deus não fala, porque a gente está sempre com a nossa cabeça cheia, nosso ouvido cheio de tanta informação que é difícil a gente filtrar o que em ao nosso redor é a vontade de Deus. E eu fiz essa busca profunda, fiz com orações, fiz enfim, com jejum, com promessa, com muita oração, eu fui nessa busca. E nesse meu caminhar, eu me lembro que veio muito claro para mim a questão da vontade de Deus com a nossa santidade, né? Porque Ele fez a gente para ser santos. E na época eu me questionei muito porque eu achei muito audacioso achar que eu teria algum papel nesse projeto de Deus, né? Da santificação nossa, e envolvendo a minha, claro, porque é algo para mim muito grandioso. E, enfim, eu fui questionando, fui observando, fui escutando. E quando eu me dei conta, assim, algo que caiu para mim de forma muito clara, foi a questão do merecimento do ser humano, né? Porque a gente sempre aprendeu assim, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente vê a palavra de Deus, nós vemos que tem a questão da misericórdia de Deus, né? Que ele fala, a misericórdia dele é infinita e que não é por nossos méritos que a gente vai conquistar o céu, vamos dizer. Não é porque a gente merece, né? É porque ele é tanto amor que transborda, que é muito maior do que qualquer pecado nosso. Mas isso ainda não fazia muito sentido. Eu falei, tá, mas então se for assim, a gente vai continuar fazendo errado e contando com a misericórdia? E a justiça, né? Onde que entra? E nessa minha busca eu vi, né, que tinha esse balanço entre a misericórdia e a justiça. A justiça tem a ver com o que Deus diz que é certo e errado, mas na concepção de amor que ele tem, então é sempre essa visão da misericórdia, né? E ainda assim, para mim, era complicado de entender. Bom, o que eu fiz? Eu fui trabalhando com o que eu tinha, né? E aquilo do merecimento ficava na minha cabeça. Será que meu propósito tem a ver com merecimento? Porque o que vai acontecer, né? Com as pessoas, né? Com todos nós, quando a gente se der conta do tamanho do amor de Deus mesmo, né? Na hora da nossa morte mesmo, assim. E se a gente não estiver pronto para receber esse amor ainda, né? Porque o nosso olhar vai ver que a gente não merece, a gente vai com certeza ver tudo de errado que a gente tem na gente. E aí, como é que vai ficar? É uma questão assim da eternidade versus uma limitação do ser humano. Então isso sempre me incomodou muito. E eu fui por esse caminho. Eu peguei como se esse meu incômodo fosse algo que eu pudesse fazer para contribuir, tá? Peguei esse projeto de Deus e o engraçado é que quando a gente pega um projeto de Deus, ele geralmente é grande demais mesmo. A gente se sente muito pequeno. A gente se sente incapaz, ou às vezes a gente se sente, nossa, será que isso não é ganância, né? Será que isso não é, sei lá, demais? É esquisito. Você se sente muito pequeno, você se sente incapaz, ao mesmo tempo você acha que você está com uma soberba grande por estar pensando aquilo. Mas Deus, ele conhece nosso jeito, né? Então, enfim, ele colocou isso no meu coração, foi me preparando para isso. E eu comecei a me questionar, então como é que eu posso contribuir nesse projeto de forma que as pessoas possam fazer algo, né? Dar de si o que elas têm de melhor, para que lá na frente, quando elas precisarem aceitar essa misericórdia, elas se sintam merecedoras dessa misericórdia. Olha o contraponto aqui, né? Porque quando você coloca a misericórdia de Deus, já se pensa que não precisa de ter nada em troca. E de fato, não precisa.
Mas e a nossa parte humana, que é humana, que Deus nos fez humanos, portanto, nosso sentimento de precisar se envolver de alguma forma, ele precisa estar ali também, não pode ser ignorado. E quando eu entendi a parte da cocriação de Deus, não sei se você já ouviu falar, Deus ele criou o ser humano, ele não diz em momento algum que ele concluiu a obra dele. Ele faz o mundo, faz tudo, faz os seres vivos, as plantas, tudo no mundo, e faz o ser humano, mas ele não diz que ele concluiu a obra. E os teólogos, né, os estudiosos, dizem que ele justamente não deixa claro que concluiu, porque a perfeição da obra vem justamente com a criação do ser humano. E essa perfeição quer dizer que o ser humano vai co-criar, ou seja, ele é parte da criação, ele é a criatura, mas ele também cria. Tanto que a gente domina sobre todos os seres na Terra, né? Sobre todos os seres vivos, sobre todas as plantas. Nós damos nomes a todos os seres, né? Foi isso que mostra lá no Gênesis. E isso significa que nós temos o domínio sobre tudo, porque Deus nos deu isso. E se Ele nos deu isso, Ele nos fez co-criadores com Ele, ou seja, nós também somos capazes de criar junto com Deus. E se nós somos capazes e somos partes desse projeto de criação, significa que toda a perfeição de Deus vai se concluir quando o ser humano também estiver co-criando com Ele no mesmo projeto que Ele tem, que é o reino de Deus que a gente fala. E quando isso veio para mim, eu falei, tá, então de fato a gente tem algo a contribuir. E é por isso que a gente tem essa necessidade de realização, de fazer e de lá no final colocar numa balança, tá, será que eu mereço isso ou não mereço? Eu fiz algo para chegar até aqui? Eu contribuí de alguma forma? E se a gente não vê essa contribuição, a gente geralmente não se vê merecedor. Então não é porque Deus precisa, é muito mais porque nós, como seres humanos, precisamos e somos co-criadores, sim, Ele nos fez co-criadores. Então esse desejo de realizar e de fazer algo, de participar e enfim, de ter esse mérito, também é parte da criação de Deus. Fechando esse raciocínio, eu peguei tudo isso de informação e daí eu fiz a pergunta para mim, então como é que eu posso contribuir nesse projeto de Deus para conseguir alinhar tudo isso, esse projeto de Deus com o meu propósito, porque você percebeu que isso passou a ser meu propósito, né? Uma vez que eu entendi a vontade dele, eu tomei isso como propósito meu. Esse foi o primeiro passo que eu dei. Busquei a Deus, busquei a vontade dele de forma bem clara e peguei isso como um propósito meu. Aí como que eu alinho com tudo que eu faço hoje em forma de negócio, né, de empreendedorismo? Quando me perguntei de que forma que eu vou fazer com que as pessoas peguem esse merecimento, essa meritocracia, né, essa parte do ser humano que diz, eu preciso realizar, preciso contribuir, sentir que eu fiz parte para merecer até o amor de Deus, até a misericórdia de Deus. Peguei isso. Como que eu vou transformar isso em algo que não seja uma barreira lá na frente para essa misericórdia que de fato é maior do que esse mérito? Tá me acompanhando? Eu falei, eu preciso trabalhar, ajudar as pessoas, assim como eu tive que trabalhar isso em mim, a aceitarem o que vem de Deus, aceitarem ajuda de Deus, graça de Deus. E quando eu falo de Deus, leia-se tudo o que Ele faz neste mundo, que vem através de pessoas, através de oportunidades, através de emprego, através de empreendedorismo, através de estudos, livros, filmes, tudo que Ele nos coloca é neste mundo porque nós estamos aqui. Então a gente não pode ignorar tudo que vem para nós, não é assim algo sempre invisível. A força de Deus ela é invisível, a palavra de Deus ela é silenciosa, né, muitas vezes, só que em outras tantas ela se revela através de uma voz de uma pessoa.
através de um ensinamento que você tem, através de alguém que escreveu algo. E eu pensei, então eu preciso de alguma forma levar isso para as pessoas. Mas como? Porque chegar e falar essas coisas assim, parecem malucas, né? Que para quem está perto de Deus é um pouco mais fácil de entender, para quem não está, não é tanto. Como que eu vou fazer para que as pessoas, então, entendam isso? E aí eu comecei a estudar sobre a mente humana. E eu, nesse meu estudo, vi que quando você diz algo para uma pessoa, você chega e fala, ó, fulano, faz isso. Pensa aí na tua família, né? Família é a parte mais maravilhosa que a gente tem de entender as coisas. Filho, faz desta forma que a mãe tá te falando. Querido, faz dessa forma que a tua esposa tá te falando. Querido, olha, escuta teu marido. A gente fala, muitas vezes a pessoa não escuta. E não é porque ela quer fazer diferente ou porque, sei lá, não é só de birra, né? É porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de criar e de se abrir quando ele está livre. Aí eu já penso assim de novo naquela maravilha de Deus que é o livre-arbítrio, né? Deus, ele faz tudo perfeito mesmo. O nosso cérebro funciona na liberdade. Quando você impõe algo, a pessoa até pode escutar, aceitar, dependendo de como ela viveu a vida dela, mas a vontade intrínseca daquele cérebro é de negar aquilo. E se ele puder negar por um tempo, ele vai. Se ele puder fazer o contrário por um tempo, ele vai. Porque é como se fosse uma ameaça para essa criatividade, é como se fosse uma ameaça assim, até para a própria evolução dessa mente. Qual é o jeito que funciona? A criatividade vem quando você tem uma ampla variedade de escolha. E a escolha se dá quando você tem uma pergunta, algo aberto. Você pode dizer sim ou não, você pode querer ou não querer. A pergunta te dá possibilidade, ela te dá liberdade. Ela te dá assim, ó, várias opções. Você está livre para fazer aquilo ou não. Claro, a pergunta é colocada da forma certa, não é a pergunta que induz, tipo, você não vai fazer isso, né? Tipo, você já está dizendo que você não quer nessa frase. Agora, quando você fala, o que você acha dessa roupa que eu estou colocando? Teu tom de voz, a forma como você coloca, a situação como você coloca, pode deixar a pessoa livre para dizer, gostei ou não gostei. Nesse raciocínio, quando a gente deixa a nossa mente livre, a gente tem a possibilidade da pessoa olhar para aquilo e, claro, no livre-arbítrio dela, ela vai poder gostar ou não, vai poder escolher ficar naquilo ali ou não. E Deus age assim com a gente também tem que aceitar isso do outro. Quando eu fui, então, a fundo, ó o raciocínio que eu estou fazendo. Eu saí de lá do projeto de Deus, comecei a questionar como que eu ia levar isso para as pessoas e descobri que não seria falando para elas, faz assim, porque assim a mente trava. Foi fazendo perguntas, foi isso que eu descobri nos estudos. Então, nesses estudos das perguntas, que vem lá de Sócrates, lá, né, de antes de Cristo, e que o próprio Jesus depois me provou que ele é minha inspiração, que ele sempre fazia perguntas, ele nunca impunha as coisas. Ele sempre coloca uma pergunta antes e depois ele diz o que é o certo. Ou seja, ele abre a mente da pessoa e depois ele diz a verdade. Claro que não é sempre pergunta, ele tem as verdades, porque ele é Deus, né? Mas ele coloca, ele abre, prepara para te acolher e daí sim ele vem com o que é o certo, a verdade. E aí eu descobri uma metodologia que fazia isso, que me ensinava a fazer perguntas certas, a entender a mentalidade das pessoas, a colocar da forma como que deixaria que ela fosse livre e nessa liberdade ela escolheria se ela ia querer se aproximar de Deus, se ela ia querer dar o melhor de si mesmo, porque lá na frente, se ela desse o melhor de si, a tendência é que ela aceite mais o amor de Deus, porque tudo aproxima quando você está dando o seu melhor. Tudo aproxima de Deus, do outro, tudo floresce melhor, tudo frutifica, enfim. E foi isso que eu fui vendo ao longo da minha experiência. Então, quando eu descobri o desenvolvimento pessoal, você já deve imaginar, porque você me conhece aqui, eu vi que essa metodologia funcionava, pus em prática dentro da empresa que eu trabalhava antes,
vi o resultado daquilo, vi o que aquilo ia fazendo com as pessoas e falei assim, acho que isso é uma oportunidade. Não que seja o único caminho. Eu conheço várias pessoas que empreendem de diversas formas, desde vender um doce até construir empresas, tirar empresas de falência, enfim, mexer com finanças. Por quê? Depende do que a pessoa viu, de que forma que ela conectou tudo aquilo com o propósito dela pessoal, e esse propósito tem que estar ligado com Deus. A nossa mente é capaz de criar tudo isso, porque Deus já nos fez assim. Se a gente se abre para o que Ele tem para nós, aí a nossa capacidade fica ainda maior. A minha forma daí depois de transformar isso tudo em empreendedorismo foi, tá, agora já que eu testei isso, dentro da onde eu estava, no meu trabalho eu testei, vi que funcionava, que é uma coisa que muitos empreendedores fazem, começa a empreender antes, né? Eu acho que isso é fantástico, porque acaba dando mais segurança. Você não precisa largar tudo, trocar, não precisa ser 880. Faz em paralelo. Depois que você viu que dá certo, aí você estrutura. Então a parte da estruturação, ela acaba sendo uma consequência. Você quer fazer aquilo cada vez mais. Você quer fazer aquilo de uma forma mais dedicada, você quer estudar mais aquilo, quer estar mais presente com as pessoas. Para isso você precisa de mais tempo para se dedicar a isso. E a transição ela vai se dando de forma meio que natural. Claro que precisa de esforço. Natural não significa caiu assim na tua mão, pronto. Significa o esforço. Senão lá na frente você vai falar assim, isso aqui fizeram por mim, não vale, não fui eu que fiz. Se você não tiver a sensação de que foi você, a meritocracia lá na frente vai pegar. Lembra do que eu falei, é do ser humano e porque Deus nos fez co-criadores. Se você aceitar isso e falar, então, já que eu sou co-criadora com Deus, cara, eu preciso fazer meu melhor. Já pensou que Deus está esperando você fazer a tua parte para a obra dele?